Olá pessoal, você está assistindo a um vídeo da playlist Deus Não Tem Culpa do canal do Estopa. Nessa playlist eu falo sobre assuntos ligados à religião. Se inscreva aí no canal do Estopa e marque para receber notificações. Hoje eu vou falar com vocês sobre uma coisa que talvez as pessoas não tenham percebido, mas é uma regra principalmente nas igrejas mais famosas. Muitas igrejas brasileiras notaram que existia uma possibilidade de ganhar mais dinheiro criando um ambiente que concorresse com as antigas boates. É isso mesmo. Olha só, pessoal, antigamente existia uma tendência de entretenimento no Brasil com boates que ofereciam música ao vivo. Então era mais ou menos assim. As pessoas, nos finais de semana, os casais e mesmo os não casais, aqueles que estavam procurando um romance, um relacionamento, eles procuravam casas de show. Antigamente era até normal a gente ter aí os boleros, essas músicas dançantes. E as pessoas procuravam casas de shows, obviamente, com as intenções relacionadas a uma intenção social de uma casa de show. Então, as pessoas iam lá ou para curtir o final de semana com o namorado, com a namorada, ou então os solteiros iam para procurar namorado ou namorada. A ideia era esse relacionamento social. Quando determinadas igrejas perceberam que existia essa demanda social por esse convívio, por esses eventos, por essas festas, e principalmente uma demanda social por um local onde os casais pudessem, onde os jovens pudessem se tornar casais, muitas igrejas foram se adaptando para essa lógica. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma igreja que se tornou uma boate com uma clientela muito grande, que é a Igreja Batista da Lagoinha. Por que eu estou dando esse exemplo da Igreja Batista da Lagoinha? Porque essa igreja, ela se distingue por uma trajetória muito interessante. No início da existência da Igreja Batista da Lagoinha, as pessoas contam que o pastor Márcio Valadão, ele tinha um dom de Deus muito grande e que o pastor Márcio, ele fechava as portas de uma igreja muito humilde e ali aconteciam coisas sobrenaturais. As pessoas contam que aconteciam revelações, que aconteciam manifestações de Deus e que as pessoas recebiam milagres. Só que o resto das igrejas brasileiras, em especial as convenções batistas, contam que essas convenções começaram a se revoltar um pouco, porque essa coisa de ter dom de Deus não é uma coisa muito comum entre todos os pastores. Alguns pastores têm esse dom sobrenatural, a maioria não. Então os pastores das outras igrejas do mesmo segmento, com uma certa raiva aí do pastor Márcio Valadão, começaram a boicotar esse trabalho dele. Então converteram esse trabalho de um trabalho puramente religioso naquele trabalho mais ligado a uma igreja de doutrinação, uma igreja de comércio. Então esse aí é o segundo momento dessa igreja. Nesse segundo momento dessa igreja, a gente tem aí uma característica muito interessante, que é a característica da igreja show gospel. Quem é do mundo gospel e não conhece aí a banda da Igreja Batista da Lagoinha, que fez bastante sucesso, a Ana Paula Valadão ficou famosíssima, a Ivete Sangalo do mundo gospel, e esse momento gerou muito mais lucro. Nesse momento tinha uma estratégia interessantíssima. As bandas gospel, elas vendiam milhões e milhões de CDs, milhões e milhões de discos, faturavam milhões e milhões de reais e eles falavam que mandavam parte dos rendimentos aí para a África para ajudar as criancinhas pobres. Hoje a gente tem isso aí praticamente em todas as empresas, para tentar dizer que não, a gente não é sanguinário e que a gente não quer só lucro, a gente manda parte do nosso lucro aí para ajudar criancinhas, etc. Mas a grande realidade é que esse segundo momento, que é o momento em que a igreja deixou de ser uma igreja culto a Deus para ser uma igreja show, ou seja, uma igreja culto aos artistas parentes do pastor, culto aos artistas que na maioria das vezes eram aí amigos ou parentes dos donos das igrejas, essa igreja começou a lucrar muito mais.
E nesse segundo momento a gente teve aquela coisa de segmentação de mercado e aquela coisa de disputa por mercados. Por exemplo, a Igreja Batista da Lagoinha, que é muito interessante falar sobre essa igreja por causa desses elementos, ela começou a criar alguns produtos específicos para o público gospel, como por exemplo, a igreja criava um produto aí que era da Igreja Batista da Lagoinha, Diante do Trono para crianças. Como ela criava esse produto para crianças, ela precisava evitar que as crianças do mundo gospel consumissem produtos de outros segmentos. Então a gente teve, por exemplo, aquele momento em que trouxeram a ideia de que a Xuxa era do Satanás, que o Fofão tinha feito um pacto com o diabo, tudo isso era mercado. Eles criavam um obstáculo para que os crentes não tivessem acesso a produto diferente do deles. É a mesma coisa que se hoje, por exemplo, os refrigerantes concorrentes criassem um argumento desse, né, ignorando o controle acionário, é mais ou menos assim. A Coca-Cola cria uma história dentro do Brasil que a Pepsi, o dono da Pepsi tem pacto com o diabo e todo mundo que bebe Pepsi vai para o inferno. Aí todo mundo que acredita nessa história compra Coca-Cola. É isso que aconteceu naquela época. Naquela época tinha essa coisa de falar que tudo era do Satanás. É assim, a gente fica tentando, nossa, mas crente é muito estranho, o crente fala que tudo é do Satanás, é mercado. Os pastores falavam que, a Globo é do Satanás. A Globo era do Satanás por quê? A Globo não era do Satanás porque era do Satanás, era porque os crentes estavam, os pastores, né, os empresários do mundo gospel, estavam criando as emissoras de televisão deles. Não pode ouvir música do mundo. Peraí, música do mundo, né? O crente não mora no mundo. Não pode ouvir música do mundo porque o mundo gospel vende música. Não tem nada a ver com a música ser adoração a Deus. É porque o mundo gospel tem esse produto para oferecer. A Xuxa é do Satanás. Quando que a Xuxa se tornou do Satanás? No momento em que o mundo gospel percebeu que eles poderiam criar produtos para criança. E assim por diante. E hoje essa mesma igreja, ela evoluiu um pouco mais. Essa igreja agora, ela chega nesse ponto que eu falo com vocês, que é a igreja que virou boate. Hoje, quando eles perceberam que era possível ainda atacar um outro segmento de mercado, que é o segmento de mercado do entretenimento, eles converteram os templos de adoração em grandes templos de eventos. E hoje a gente chega nessa Igreja Batista da Lagoinha, a gente tem uma casa de shows. Ninguém pode negar. A uma pessoa isenta, peça aí a opinião de uma pessoa que não seja que não seja do mundo gospel, peça essa pessoa para visitar essas igrejas, que vocês vão perceber, a pessoa vai falar abertamente, não, que isso é uma casa de shows, então tem todo um sistema de iluminação, um palco, uma estrutura de luz, os shows acontecem ali, e acontecem os verdadeiros motivos de visita à casa de show, que é o entretenimento, que é a dança do acasalamento. A diferença básica é que as pessoas que visitam casas de shows, que são igrejas que se tornaram boates, essas pessoas, eles tentam transparecer a ideia de que eles se adequam a um padrão conservador, que é um padrão de que não pode fazer sexo antes do casamento, né? Tem que namorar, só pode dar a mão depois de uma semana. Tem todas essas, digamos que tem toda essa coisinha que eles criam, né, que na verdade não é seguida. A gente sabe que não é. A gente sabe que tem muitas pessoas que vão para as igrejas, é até engraçado. Tem muito rapazinho que vai para a igreja achando que a menina crente é uma menina fácil. E tem muitas meninas que vão para as igrejas pensando que vão chegar lá e vão achar os rapazes que pensam isso e as coisas vão se tornar mais fáceis, ou seja, a mesma boate de antes. A ideia é exatamente essa. E aí a gente tem, dentro desses esquemas, a gente tem grife de roupa, a gente tem agora até bandeira de cartão de crédito. Mas tem uma coisa que não tem nessas igrejas. E é agora que eu chamo a atenção de vocês. Nessas igrejas não tem o Evangelho de Cristo. Nessas igrejas não tem o Evangelho de Cristo, porque no Evangelho de Cristo vai ter condenações ao comércio da fé. No Evangelho de Cristo vão ter caminhos que mostram que você não vai encontrar Deus dentro desses templos gigantes, cheios de ornamentos e tecnologias. Uma coisa que dificilmente você vai encontrar dentro dessas boates que antes foram igrejas, uma coisa que dificilmente você vai encontrar entre as pessoas, lógico, não todas, mas dificilmente você vai encontrar na maioria das pessoas que frequentam,
essas boates é a intenção evangélica. Infelizmente, existe uma vontade muito grande de socialização, existe uma vontade muito grande de pertencência e existe uma vontade muito grande de destaque social. Dentro dessas boates que um dia foram igrejas, você vai encontrar muitas pessoas que estão ali porque eles têm o prazer de dizer que tem um determinado destaque. Eu sou presbítero. Eu sou membro tipo A++. Eu sou filho do pastor. Eu sou trisneto de não sei o quê, da família tal, que fundou a igreja. Mas vontade de... né, importante, Jesus Cristo fazia muito mais questão da pregação do evangelho do que da adoração. Vontade de pregar o evangelho você não vai encontrar nessas boates. Intenção evangélica no coração das pessoas que frequentam ali, talvez uma quantidade muito pequena. E bondade. Você não vai encontrar bondade nessas boates. O que você vai encontrar são pessoas tentando exibir carros de marca. Se você for no estacionamento, você vai ver que ali vão ter vários carros. E olha, a maioria deles financiados. O que essas pessoas querem é se exibir, infelizmente. Você vai encontrar roupas de marca, aquela coisa extremamente fashion. Você vai encontrar vários comerciantes ali tentando fazer relacionamentos de negócios. E você vai encontrar, lógico, uma quantidade muito grande de pessoas com interesses sexuais. Talvez você conte nos dedos as pessoas que estão ali com intenções realmente conectadas a Jesus Cristo ou ao evangélico. Bom, eu peço para você se inscreva aí no canal do Estopa, compartilhe, marque para receber notificações e peço desculpas se esse vídeo foi um vídeo muito agressivo e gostaria de falar com você que se a carapuça civil, não fica com raiva de mim não, essas coisas precisam ser ditas. Muito obrigado, valeu aí e até mais.